Esta ação obrigou Lula a vir aos Estados Unidos para defender facção criminosa. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. A gente pode entrar um pouco agora no ponto de vista político, as consequências políticas dessa visita do Lula, que é absolutamente espetacular, política e eleitoralmente para o Flávio. É inclusive um presente para o Flávio Bolsonaro. Como disse a reportagem do Igor Gatelha e do Gustavo Zucchi, de novo no Metrópolis. Bolsonaristas comemoram encontro de Lula e Trump nesta semana. O texto diz assim: bolsonaristas comemoraram a notícia de que o presidente Lula deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana na Casa Branca, em Washington. A avaliação de bolsonaristas é que a reunião entre Lula e Trump ajudará a enfraquecer o discurso de que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro seria entreguista. Falamos sobre isso agora há pouco. Como revelou a coluna, o PT pretende retratar Flávio na campanha eleitoral como corrupto e entreguista em uma alusão à proximidade da família Bolsonaro com Donald Trump. Veja que delícia, que presente. A bandeira da soberania será um dos eixos defendidos pela campanha de Lula, enquanto ele vai vender o Brasil para o Trump para salvar o Comando Vermelho. Por esse motivo, petistas torcem, inclusive, que Donald Trump declare publicamente apoio ao Flávio. E vejam que interessante. Pode até ser que a gente tenha alguma surpresa, mas assumindo que a reunião vai de fato acontecer, isso é um desastre para o discurso que o PT diz que terá, a gente mostrou aqui no programa de hoje, de soberania de soberania do Lula, e o Flávio, obviamente, vai jogar essa visita e a entrega das terras raras do Brasil aos Estados Unidos na cara do Lula a cada pergunta que foi feita sobre esse tópico, por entrevistas, em discursos públicos e, se houver, em debates. Esse é um capítulo político. Agora, há outro melhor. Um capítulo da consequência eleitoral é, sim, essa visita neutraliza qualquer discurso sobre entreguismo de Lula Flávio. Mas há um outro capítulo melhor, que é sobre o PCC e Comando Vermelho. Porque a visita e a defesa das facções criminosas coloca o Lula numa posição impossível. Reparem, ele está tendo que se sacrificar eleitoralmente para proteger os seus verdadeiros mestres e senhores. Só tem dois cenários para o Lula. Ou o lobby dele dá errado, que é o que nós estamos tentando, e a designação do PCC e do Comando Vermelho vai adiante. Seria maravilhoso, em primeiro lugar, para o Brasil e para as pessoas de bem que querem que essas organizações narcoterroristas sejam combatidas, mas é bom também para o Flávio, eleitoralmente, porque é um tema que conta com ampla aprovação no Brasil, como a gente vai falar. Se você pegar a última pesquisa, inclusive Ipsos e IPEC, o crime e a violência foram as principais preocupações da maioria dos brasileiros, com 47% das pessoas se posicionando nessa direção. Em seguida, vem a corrupção financeira política, que também é ligada a esse assunto, mas com 39% dos votos. O que nos leva ao segundo ponto, que é: e se o lobby do Lula der certo e a designação não acontecer? Ora, se a designação do PCC e Comando Vermelho não acontecer graças à visita do Lula, ele será lembrado, e nós faremos questão de dizer isso, de ser um homem que teve que se dobrar ao Trump, entregando as riquezas minerais do Brasil para defender traficante. E de quebra, obviamente, ele ainda gera uma proposta de campanha forte para o Flávio, o de levar a designação à frente, caso ele seja eleito presidente da República. Vocês entendem como, eleitoralmente, e agora a gente está aqui analisando a coisa só do ponto de vista eleitoral, essa visita é um presente? Não há resultado positivo para o Lula. Todos são ruins. Embora a imprensa, por cacoete, vá tentar retratar como vitórias. Essas vitórias são péssimas para ele. O cara está sendo obrigado, esta ação obrigou Lula a vir aos Estados Unidos para defender facção criminosa. E se a coisa tá feia,
né, como eu disse para o Lula, você tem que pensar como vão as coisas para o Flávio. Eu tive longamente, nesses últimos 2 dias, com o Flávio aqui em Miami, aliás, para desespero do Rodrigo em Constantin, eu disse que vai perder tempo fazendo live contra mim. Tem uma coisa que me xingando de canalha, me xingando de cafajeste. Cafajeste é um xingamento muito engraçado, que parece uma coisa meio da dublagem Herbert Richards. Mas vai ficar xingando sozinho. O tempo acaba sempre mostrando quem são as pessoas. Paulo Figueiredo, você defendeu o Gilmar Mendes, meu filho. Se você tivesse ideia do que estava acontecendo nos bastidores naquele momento, talvez um dia a gente possa falar. Mas o comentário de quem é completamente desinformado, desconectado, o tempo vai mostrar. Se alguém acredita que hoje eu defendo o Gilmar Mendes, lá, assiste o Paulo Figueiredo Show e vai chegar à conclusão. Se pode continuar acreditando, fica à vontade. Mas o fato é que o Flávio tá... Eu não vou entrar nessas tretas. Assim, desejem sorte, orem, torça para que as pessoas recuperem a sua saúde física e mental, porque tá complicado o negócio ali, né? Do ponto de vista da visita do Flávio, o Flávio, como eu disse, pude conversar bastante sobre temas importantes, né? Aqueles que querem, como eu disse, afastar o Flávio do Eduardo, olha, eu lamento dizer a vocês, a única coisa afastando o Flávio do Eduardo é o Paulo Figueiredo, que está no meio dos dois, literalmente no meio dos dois, pelo menos na foto. A verdade é que a candidatura do Flávio nasce desse grupo político e a gente segue com cada vez mais unidos para o bem do Brasil. A gente pode, às vezes, ter divergências pontuais de estratégia e a gente tem que se curvar à estratégia do Flávio, ele é o candidato, mas nós seguimos cada vez mais unidos. Por quê? Porque o nosso propósito é, de maneira muito clara, transcendente, vai além das nossas vidas. Então, mesmo que a gente tenha discordância, visões diferentes, nós continuamos firmes e fortes. Porque, como eu falei, é uma luta do bem contra o mal mesmo. É uma luta do Comando Vermelho e os seus lobistas contra o pastor que diz que Jesus Cristo é o maior Comando Vermelho. E graças ao nosso Deus, e graças às orações de vocês, acreditem no mundo espiritual, orem pelo Brasil, acreditem no poder da oração de vocês. Graças ao poder da oração de vocês, o Flávio está indo muito bem. Muito bem. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Para basear esse comentário, eu não vou me ater à minha opinião. Eu quero pegar a última pesquisa da Real Time Big Data, publicada hoje. De acordo com esse levantamento, o Flávio lidera no segundo turno com ainda 1 ponto percentual à frente do Lula, que é um resultado praticamente idêntico a de outras pesquisas de institutos confiáveis, como o Paraná Pesquisas, como a Atlas Intel. Mas ainda tem um componente interessante, que é o seguinte: o Flávio cresceu 3 pontos percentuais desde o último levantamento do Big Data, ideia Big Data, enquanto o Lula caiu 1 ponto. E o crescimento do Flávio foi proporcional à diminuição do número de pessoas que responderam que votariam em nulo ou branco, que caiu para 3 pontos percentuais. Ou seja, isso pode indicar que esses pontos, que não é assim linear, tá? Em política os números flutuam muito, mas que o Flávio pode ter ganhado votos justamente em relação aos ex-eleitores que estavam cogitando votar nulo ou branco e agora foram convencidos de que o Flávio é a melhor opção. E só para comparação, né, para a turma que acredita em terceira via, já falamos um pouco aqui sobre eles, agora terceira via, engraçado que existe uma direita terceira via, o Flávio também é o único candidato que vence o Lula no segundo turno. Caiado perde, Zema perde por 4 pontos, eu não vou nem falar do Renan, tadinho, perde por 24 pontos.
Eu não sei se a gente tem, não sei se a produção deixou os números da rejeição. Os números da rejeição do Flávio em relação ao Trump são muito interessantes. Eu tenho aqui na minha colinha. Sempre bom. Enquanto isso, você pode perder um segundo para curtir o nosso vídeo. Mas cadê aqui? Ó? Tem tanta coisa interessante nessa pesquisa Big Data que não dá para falar no programa de hoje. Tanta coisa interessante. Tá aqui, ó. Rejeição. Lula tem 44% de rejeição, enquanto o Flávio tem 41%. Então a rejeição de Flávio também menor e diminuindo. Tem outro dado dessa pesquisa absolutamente espetacular, que deveria ter aparecido aqui no nosso, quando a gente estava discutindo a parte de segurança pública, que eu queria colocar, que é o seguinte: redução da maioridade penal para 16 anos, que é uma proposta do senador Flávio Bolsonaro, que está para discussão no Congresso e em negociação com o Alcolumbre. Aí você fala, o acordo do Alcolumbre com o Flávio, essa foi uma das grandes mentiras que foram repercutidas. Volto a dizer, jornalista que não tem contato, não tem fonte, não tem capacidade de fazer comentário político. Não tem. Para eu estar falando com vocês, para dizer o que aconteceu aqui hoje, eu conversei com gente hoje do Itamaraty, do governo Lula. Eu converso com deputados e senadores todos os dias. Obviamente com o Flávio, com a campanha do Flávio, com as pessoas em volta do Flávio. Não houve acordo com o Alcolumbre. Eu acho que semana passada nós tivemos um festival de má comunicação e nós precisamos melhorar isso, e isso também tinha muito a ver com o tema que a gente tem batido, e vamos segurar um pouquinho agora, do baixo engajamento dos deputados do PL em relação ao Flávio. Mas dizer que Flávio fez acordo com Alexandre de Moraes, vocês me desculpem. Inclusive, eu falei com a Malu Gaspar sobre isso, porque o comentário dela, segundo ela, foi mal interpretado. Ela falou, não disse que o Flávio fez um acordo com o Alexandre de Moraes. Eu disse que o Flávio e o Alexandre de Moraes tinham o mesmo objetivo, cada um trabalhou de um jeito. Eu falei, bom, aí sim, aí é possível. Muitas vezes eu também tinha o mesmo objetivo do Alexandre de Moraes e do Alcolumbre. Falamos sobre isso no programa semana passada. Aí dizer que eu fiz um acordo com o Alcolumbre ou com o Alexandre de Moraes, maluco? Então, o que meu ponto era sobre a maioridade penal. Nós estamos trabalhando para que a maioridade penal seja, a redução da maioridade penal seja votada neste ano. Uma proposta do senador Flávio Bolsonaro. Golaço político. Golaço político de que magnitude? Ora, tem aí na tela para botar? 90% de aprovação, 90% de aprovação da redução da maioridade penal. 8% de desaprovação. Isso é o mais próximo que um assunto pode ser de se tornar unanimidade no Brasil. 90%, vocês conseguem botar a mão na consciência? E por esses números, algo como 3 em cada 4 eleitores do Lula concordam que a maioridade penal tem que ser reduzida. E Lula vai ter que ter o desgaste de trabalhar contra, do PT trabalhar contra, do PT, do Lula, talvez vetar a redução da maioridade penal. Uma pauta efetivamente de direita. Uma pauta que origem é direita e que hoje tem o apoio da população brasileira como um todo. O que mais que trouxe a Big Data? Segundo o levantamento deles, 35% da população. Big Data também levantou sobre apoio do Donald Trump. E aí a gente tem um número interessante, inclusive interessante para esse assunto da visita Lula e Trump. Porque segundo a população, segundo o levantamento, 35% da população brasileira vê o apoio de Trump a um candidato à presidência como algo negativo, enquanto só 26% viriam como algo positivo. 35% acham que o Trump queima filme e 26% acham que é positivo.
32% são indiferentes. Mas aí é que entra o pulo do gato. Porque quando você separa entre os eleitores do Flávio, 41% consideram que é positivo, 27% indiferente e 25% negativo. Quem efetivamente considera negativo? Principalmente os eleitores do Lula, que está indo justamente se dobrar a Donald Trump. Olha que interessante isso, né? Quando você pega os outros candidatos, deixa o dado grande aí na tela. Quando você pega os outros candidatos, com os poucos votos que eles têm, vamos pegar aqui, por exemplo, o Zema ou o Caiado, né? A coisa é mais equilibrada. O eleitor do Zema, 35 consideram positivo, 31 negativo e 27 indiferente. Tá ali, mais ou menos no meio. Quando você pega o eleitor do Caiado, 32 positivo, 30 negativo e 35 diferente. Tá ali, no meio. O Renan não tem eleitores, então não dá pra gente falar. Ciro também vai muito mal. Mas nos eleitores da direita, a associação com Donald Trump é positiva, majoritariamente positiva, mas com os eleitores do Lula é muito ruim. E vejam que interessante, né? Porque mesmo com os acontecimentos do ano passado, com a revogação da Magnitsky, o eleitor de direita ainda tem uma imagem mais positiva do Donald Trump. 41% favoráveis contra 25% contra. Enquanto o eleitor de esquerda conserva a imagem negativa que sempre teve dele. Muito interessante. Tem muita coisa na pesquisa Big Data, talvez a gente aborde algumas coisas amanhã, confiança do STF, confiança nas Forças Armadas, a gente tem assuntos de Forças Armadas para falar nessa semana, aliás. O Trump voltou, isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.